A gente está recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Prefeito, obrigado por ter aceito o nosso convite e uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Sena, muito obrigado, Rose, aqui pelo acolhimento. Muito feliz sempre poder estar próximo de vocês. Bom, a gente tem vários assuntos importantes a tratar. Carnaval vem chegando aí, a gente quer saber como que a cidade de Jundiaí, se tem carnaval, se não tem, se tem desfile de rua, escola de samba, com esse período de verba curta dos municípios, mas eu quero começar por um assunto também que é muito importante, que é relacionado à dengue. A gente tem visto aí que nesse período de verão tem a proliferação do mosquito transmissor, Aedes aegypti, e lá em Jundiaí a gente tem notícias de que tem um número maior do que o esperado, né, de casos de dengue. Eu queria saber primeiro como estão esses números e que providência o município está tomando. Primeiro, a informação é correta, Sena, de fato nós tivemos esse ano um número maior do que aquele que nós havíamos registrado no ano anterior. Hoje eu tenho 198 notificações de dengue, sendo que 41 já estão confirmadas, já 41 confirmações, 31 também autóctones. Exatamente, essa palavra que a Rose aqui me auxiliou. E nós temos 10 casos que foram importados e 42 casos estão em aguardo para confirmação. Portanto, é um caso que é uma circunstância que nos preocupa. Nós já fizemos algumas ações de contenção dessa transmissão em áreas específicas da cidade, em áreas com vulnerabilidade, como o exemplo do Jardim São Camilo e também na região oeste, que é a região do Jardim Novo Horizonte. Já estamos fazendo as nossas intervenções com o objetivo de encerrar a transmissão da dengue, juntamente à conscientização da nossa população e eliminar esses criadouros. É muito importante dizer, né, Rose, que 80% dos casos de dengue são notificados e encontrados em domicílios particulares. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente sabe que quando você tem uma grande explosão de casos de dengue numa cidade, Campinas viveu algumas epidemias, a gente sabe que a prevenção é que evita a explosão dos casos de dengue. E eu iria perguntar para o senhor onde houve a falha. Vocês têm alguma lei que vocês conseguem entrar na casa dos moradores de Jundiaí para poder ver se tem algum criadouro de dengue? Porque se você coloca qualquer vasinho, não adianta você tomar um monte de ação se está lá um negócio para poder transformar num criadouro. Onde houve a falha? No poder público ou tudo junto? São os moradores? Como que foi que aconteceu essa situação? Essa responsabilidade é conjunta, Rose. Nós absorvemos a parcela dessa responsabilidade porque ela é nossa. Nós, naturalmente, temos a condição de poder fazer com a nossa vigilância epidemiológica um tratamento preventivo melhor. Nós acreditamos claramente que há uma parcela de responsabilidade nossa, mas há também aquilo que ainda é necessário se construir em termos de conscientização da própria população. Perceba que essas duas regiões onde foram centralizados o grande número de casos são duas regiões vulneráveis da cidade. Exatamente o Jardim Novo Horizonte e também o Jardim São Camilo. São áreas onde nós estamos em conjunto trabalhando e conscientizando a população do nosso compartilhamento. Essa é uma palavra tão usada nos dias de redes sociais, do compartilhar da ação para que isso seja eliminado e a gente não tenha o desprazer, o dissabor de dar notícias como essa que nós estamos aqui relatando, mas sem dúvida nenhuma a responsabilidade também é nossa. Morte não teve ainda, né? Em razão da dengue, não, graças a Deus nós não tivemos ainda óbitos e aguardamos que também não tenhamos óbitos. E engraçado, né? Eu fico falando, porque houve um crescimento no Brasil de 54% de casos de dengue neste ano. E é uma questão séria. E somos nós que temos que fazer a nossa parte. É uma doença que você consegue evitar, mas ninguém faz a parte dela. É incrível. Agora, prefeito, tem um caso também que é o seguinte: a gente está falando, tem terreno particular, terreno baldio, aquela coisa toda. Mas não tem, no caso de Jundiaí, coisas como a gente vê aqui em Campinas, por exemplo, que tem lá um terreno onde naquele bairro não tem muito saneamento básico, não tem condições. Então não adianta você falar para a família, você tem que evitar garrafa aberta, pneu, não sei o quê, se tem esgoto, por exemplo, a céu aberto, charcos, né, ali do lado, água parada. Então eu queria saber se isso também não acontece lá em alguma região.
Olha, Jundiaí, Sina, ela nos últimos 40 anos, para que a gente faça justiça com aqueles que passaram, ela investiu muito em saneamento básico e água. Hoje nós somos uma cidade onde 99% da nossa população está abastecida com sistema de saneamento e água. E nós, inclusive, coletamos esse esgoto gerado a partir das residências em 100% desses 99% de território. E agora, desde o ano passado, tenho feito investimentos para que a gente chegue aos 100%. Para que você tenha uma ideia do comparativo, já que o tema foi trazido aqui à nossa discussão, Campinas faz captação d'água no fio d'água. Nós temos uma represa hoje de armazenamento de 9,3 bilhões de litros de água. Quando eu cheguei ao governo, essa represa tinha 8,3 bilhões de litros de água de capacidade de armazenamento e eu aumentei, fiz uma obra no vertedouro para que coubesse ali mais 1 bilhão de litros de água. E outro tema que está muito em discussão na cidade, especialmente nas redes sociais, é que eu estou me preparando, já fiz um decreto de declaração de utilidade pública de uma área para fazer mais 3 reservas de água na cidade, 3 represas unificando a um sistema. Então nós temos uma preocupação muito grande em fortalecer este ativo. Nós entendemos que estamos numa das regiões mais secas do estado de São Paulo e por isso é necessário trabalhar com reservação. Fiz recentemente a declaração de utilidade pública de uma fazenda chamada Ribeirão Ermida, tomou a polêmica nas redes sociais em razão desta fazenda estar muito próxima à Serra do Japi. Esta fazenda é na Serra do Japi, mas com o objetivo de garantir o abastecimento de água não para as próximas 2, 4, 6, 8 anos, mas para os próximos 20, 30, 40 anos. Então nós sempre estamos olhando um pouco à frente. Esse é um tema extremamente importante de nós discutirmos, porque ele é polêmico. É extremamente polêmico. Esses reservatórios não estão geograficamente num local que as pessoas se preocupam por causa dessas barreiras que se romperam por aí? Não está tendo essa discussão lá? Ela está, mas ela ainda é muito pequena. O que se discute hoje, especificamente no âmbito da polêmica da cidade com relação a esse tema, é o aspecto cultural, o valor histórico desta fazenda, o valor histórico dessa propriedade, que de fato é uma propriedade com valor significativo sob o aspecto cultural, sob o aspecto do patrimônio, mas que também deve se pensar de como nós vamos, daqui a 20, 30 anos, lidar com uma cidade que tem um setor alimentício muito forte. As 2 maiores empresas do mundo no setor de refrigerantes e bebidas estão localizadas em Jundiaí, a Ambev e a Coca-Cola FEMSA. Então, tudo isso nos traz a responsabilidade de olhar para o cidadão, que a prioridade do investimento é para abastecer a residência do nosso cidadão, mas, por outro lado, também não deixar a cidade enfraquecer sob o aspecto de competitividade. Carnaval está chegando, prefeito. Como é que é lá? Tem escola de samba em Jundiaí? Tem desfile à noite? Como é que é? Nós temos sim. Nós temos uma estrutura que vai favorecer aqueles que querem curtir o carnaval e a nossa preocupação é também dar segurança e conforto àqueles que utilizam do período do carnaval para o seu descanso. Nós vamos organizar o desfile esse ano longe do domicílio. Nós tínhamos o hábito em Jundiaí, até anos atrás, de fazer as escolas de samba desfilarem pelas avenidas. Nós não temos ainda um sambódromo na cidade. Portanto, elas inicialmente desfilavam na Avenida Luiz Latorre e depois foi transferido para a Avenida União dos Ferroviários. Mas o transtorno criado no entorno desses 2 bairros nos fez a reflexão de levar para um local onde eu possa ter o controle da segurança e onde o incômodo aos vizinhos e moradores não seja um incômodo tão substancial como era antigamente nessa época em desfiles nas regiões de avenidas da cidade. Então, portanto, eu estou fazendo um investimento que é muito pequeno, porque nós vamos permanecer nessa área levando outras atividades festivas. O que nos preocupa muito, Sena, hoje é a organização dos blocos, porque os blocos você não tem um controle daquilo que, por muitas vezes, vai ter de quantidade de pessoas, a infraestrutura de saúde, de segurança pública. Então, a nossa preocupação é exatamente olhar para o carnaval e entender que há uma sala de controle, de comando, uma sala do Estado Maior, como nós chamamos em nível nacional, na cidade, onde todos estão envolvidos na proteção do cidadão que vai buscar o carnaval, vai brincar o carnaval e necessariamente também prefeito, aquele que não quer. Mas para um bloco sair para a rua, ele precisa ter autorização da prefeitura, né? Ou não? Tem. E por isso nós publicamos hoje publicamos uma portaria que trata do regramento para que ele possa ir para a rua. E se ele não cumprir esse regramento, eu não autorizo que ele esteja fazendo. Vocês desclassificaram blocos esse ano ou não? Todos que pediram para entrar, para
desfilar vão estar lá nas ruas ou nos bairros? Não, é o inverso a lógica. Nós publicamos o regramento para que ele esteja na rua com autorização da prefeitura. Muitos não aceitaram o regramento. Vou te dar um exemplo. A segurança que é estabelecida não pela Polícia Militar ou pela Guarda, mas a segurança do próprio bloco. Quem deve pagar por isso? No meu entendimento, quem deve pagar é o dono do bloco. Portanto, se ele não tem para nós um contrato da segurança demonstrado à prefeitura de que ele vai cuidar do seu folião, eu não autorizo ele a ter o espaço que ele me pediu. Então, é o inverso. Eu não estou dizendo que ninguém pode. Eu só estou dizendo o seguinte: para poder, você vai cumprir as obrigações que a prefeitura municipal entende que são suas. Então, por muitas vezes, você tem blocos que vendem abadás. Por que eu preciso pegar o dinheiro do contribuinte para financiar aquele que é o dono do bloco? Eu não, a responsabilidade é dele, inclusive civil, por aquilo que acontece nas ruas da cidade. Eu tenho um horário definido para isso, passou o horário, a responsabilidade é dele, ele permaneceu. Esse decreto foi o primeiro ano que o senhor colocou? Foi o primeiro ano. Foi o primeiro ano. E foi por causa que o senhor já percebeu problemas nos blocos nos anos anteriores, de segurança, ou outro tipo de questão? Exatamente, Rose. O dono do bloco procurava a prefeitura municipal e dizia o seguinte: a Rose quer fazer um desfile na Princesa do Oeste. Aí a Rose diz assim para mim: Luiz, pode ser que tenha 5 mil. Pode ser que tenha 10 mil, pode ser que dê 50 mil. E, Luiz, olha, não descarta a possibilidade de ter 70 mil pessoas lá. Então, eu me preparo para 5 ou para 70 mil pessoas. E isso cria uma dificuldade. Não tem como planejar. Exatamente. E como não há como se planejar, ele se responsabiliza. E muitos deixaram de ir para as ruas em razão dessa publicação que nós fizemos. Agora, pode ser que tenha alguns que devem ter se reunido, né? Ou não? Não teve isso? Não, porque, veja, quando você diz que a responsabilidade civil daquilo que acontece será sua, o sujeito pensa 2 vezes antes de mobilizar uma grande massa de pessoas sem uma infraestrutura mínima oferecida. Então é isso que tenho proporcionado lá. Prefeito, eu não sei se a prefeitura dispensa verbas para as escolas de samba. E se dispensa, eu queria saber se existe uma fiscalização e se de fato o responsável pela escola de samba está aplicando esse dinheiro em alegoria, fantasia, ou se não está pondo no bolso o dinheiro. Existe sim, Sena. Aliás, essa é a nossa grande discussão. Você matou o ponto que é o ponto da nossa discussão. Nós, como está no calendário oficial de eventos, aprovado pela Câmara Municipal da cidade, aprovado por todo aquele que é o legislativo da cidade com relação à execução orçamentária, nós temos sim este modelo de transferência de recursos. Agora, o que fiz desde o ano passado é o seguinte: ou presta contas daquilo que está acontecendo com esse recurso, ou nós não repassaremos a verba para a Liga das Escolas, como chamada. Então, existe sim. Essa é uma preocupação que também é das escolas, porque eles também não querem se responsabilizar pelo mau uso do recurso, que por fim é público, mas nós estamos olhando sim com muita responsabilidade para isso, até porque, como você disse aqui no início da sua pergunta, a grana anda curta, não só para os municípios, para o Estado e para a União, como também para as famílias. Portanto, eu tenho que priorizar o uso desse recurso. Mas e priorizar e fiscalizar. Feita, essa planilha de prestação de contas é bem feita? Ela é feita, Sena, diante daquilo que eles têm de informação a nos passar. E nós fiscalizamos tudo aquilo que eles nos passam de informação, notas fiscais, tudo aquilo que é ali o caráter da contabilidade do carnaval para as escolas de samba, que não envolve só o período do desfile. Sim. Vale lembrar que envolve um período anterior. Não, mas às vezes ele fala na planilha: a gente gastou 50 mil no carro alegórico. Aí ele pegou a estrutura do ano passado e colocou um papel alumínio de outra cor em cima. Ele será responsável pela informação que ele presta, assim como todo aquele que presta o serviço público, como, por exemplo, da saúde. Está em grande discussão no país as organizações sociais que prestam serviços ao sistema público. O que eles fazem? Eles são responsáveis por um contrato de gestão e têm necessariamente que prestar contas desse contrato de gestão. Se prestam aquela informação que é falsa e, por um lado, ou por circunstâncias, for percebida a informação falsa, será responsabilizado por aquilo que assinou. A gente tem aqui em Campinas, prefeito, o chefe do executivo, Jonas Donizete, que passou um perereco aqui durante uma comissão processante por conta da discussão se ele teve responsabilidade ou não em desvio de verbas de contratos com o Complexo Hospitalar Ouro Verde e uma organização social. Em Jundiaí, o senhor tem lá parceria com organizações sociais? Existe uma fiscalização
efetiva sobre isso? Existe uma fiscalização e existe um trabalho conjunto executado, inclusive pelo próprio Ministério Público da cidade de Jundiaí. Eu entreguei uma unidade pronto atendimento na região oeste da cidade no dia 14 de dezembro de 2018. Verificou-se que a organização social vencedora do edital, ela tinha problemas no Rio Grande do Sul. Foi feita uma grande operação policial, não citou naturalmente a nossa cidade, porque não tínhamos nenhuma responsabilidade com aquilo, mas ela se manchou no sul do país. O que eu fiz? Rescindi o contrato. Eu rescindi o contrato. Encontrei caminhos junto ao Ministério Público para dizer o seguinte: não quero esta organização aqui. Chamei, fizemos amigavelmente a rescisão e entreguei para o segundo colocado. O que eu acho que deve ser feito nestas avaliações? Primeiro, um critério muito alto para a prestação de contas, o acompanhamento do serviço prestado, e se tem problema, amigo, lá não vai ficar. E foi exatamente o procedimento que nós tivemos. Em 15 dias após a operação no Rio Grande do Sul, eu já estava com o contrato rescindido com essa empresa por minha deliberação. Portanto, eu acho que o caminho é o seguinte: você, Sena, tem todo o direito de ter preservado o seu direito, etc. Mas quando você se envolve em algo comprovadamente ilícito e irregular, naturalmente as ações precisam vir do chefe do executivo. Porque às vezes eu tenho a impressão, a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu queria colocar essa questão. Às vezes a gente tem a impressão que os gestores, de uma maneira geral, já conhecem a fama dessa ou daquela organização social e desse lobista. Não dá, acho que dá para evitar muita dor de cabeça antecipadamente, né? O problema é que o processo administrativo para a contratação não leva em consideração a fama, leva em consideração a documentação. Dá um exemplo: empresas que são reconhecidamente envolvidas em processos da Lava Jato, vou dar um exemplo de uma operação, continuam algumas contratando com o setor público. Por quê? Porque ainda tem a certidão de idoneidade. À medida que ela não tiver, ela não poderá mais contratar. O processo administrativo requer, felizmente ou infelizmente, em alguns casos, documentação. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Sena. Muito obrigado, Rose, e a todos aqueles que estão nos acompanhando nos estúdios. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Um ótimo carnaval, Sena. Obrigado para o senhor também.